Meus grandes amigos, está acontecendo. Eu desenhei semana passada aqui 2 cenários. Estavam pensando como iam fazer para tirar Jair Bolsonaro do poder lá em Brasília, mas haviam 2 possibilidades: renúncia ou denúncia por crime comum. As 2 estão acontecendo. Foi apresentada uma denúncia contra Jair Bolsonaro no STF por crime de responsabilidade. Então eu vou explicar com calma para você o que está acontecendo. Antes eu só peço para você já se inscrever no canal. Ajuda a fortalecer o nosso trabalho porque é importante para a gente continuar levando informação para vocês. Tá bom? Só isso, se inscreve no canal agora. E deixa eu contar o que está acontecendo. Semana passada eu fiz 2 vídeos aqui nesse canal. E eu explicava o seguinte: em Brasília já se chegou à conclusão, depois daquele pronunciamento desastroso do Bolsonaro, que ele falava assim: eu tenho um histórico de atleta, se eu pegasse isso daí ia ser uma gripezinha ou um resfriadinho. Quer dizer, coisa que não tem base nenhuma na medicina, não tem base na ciência, ninguém sabe de onde ele tirou essa informação que não procede. Mas ficou muito claro para todo mundo, pelo tom agressivo que ele adotou naquele pronunciamento, que ele não está nem aí. Ele não vai seguir a ciência, ele não vai tomar medidas para parar esse problema, para estancar isso daqui, e ele fica incitando as pessoas a romper o isolamento, a colocar as próprias vidas em risco e colocar em risco a vida dos outros. Então isso já estava mais do que claro, esse cara é uma ameaça. E para tirar ele de lá, você pode fazer realmente o pedido de impeachment, mas o pedido de impeachment demora. Apesar de você ter elementos mais do que suficientes para acusá-lo por um crime de responsabilidade, o crime de responsabilidade é ligado à administração, certo? Isso demora. A Dilma, por exemplo, o Eduardo Cunha acatou o pedido de impeachment dela em outubro de 2015. Ela foi sair do governo em agosto de 2016. Parece que foi ontem, né? Mas já vai fazer 4 anos. Foram 10 meses. Quase 1 ano entre chegar ao pedido e a Dilma efetivamente ser retirada do governo. Nós não temos esse tempo. Agora é uma questão assim, tem que ser resolvida amanhã, tem que ser resolvida para a semana que vem, porque são as nossas vidas que estão em risco. Então as 2 possibilidades seriam: como nós vamos fazer esse cara renunciar? Porque se ele renunciar hoje, está resolvido. Não temos mais esse cara atrapalhando, porque ele está atrapalhando efetivamente. Então teria que se oferecer alguma coisa para ele, né? Você topa renunciar já? E, por exemplo, nós vamos fazer vista grossa com seus filhos? Porque os filhos estão todos enrolados. No rumo normal, vão ser presos. Mas a urgência de se tirar Jair Bolsonaro, talvez fosse feita essa barganha, que é complicada. Tem crimes grandes que podem estar envolvidos, não sabemos, pode envolver o caso da Marielle. Seria uma negociação complicada. Mesmo assim, eu expliquei direitinho isso aqui. Na segunda, dia 30, apareceu a carta do Fernando Haddad, do Ciro Gomes, da Manuela Dávila, do Guilherme Boulos, pedindo que Bolsonaro renunciasse. Então, mesmo assim, isso está em andamento. Há um movimento pela renúncia de Jair Bolsonaro para resolver esse problema já. Mas eu expliquei uma outra possibilidade. Em vez de pedir impeachment por crime de responsabilidade, denunciá-lo no STF por crime comum. E eu apresentei até 2 artigos do Código Penal. O 267, que é você propagar uma epidemia deliberadamente. Se você fizer isso, você pode ser condenado de 10 a 15 anos. É um crime grave, né? A pessoa, sabendo que está contaminada, propagar uma epidemia. 10 a 15 anos. Se dessa epidemia viesse morte, dobrava a pena, de 20 a 30 anos. É gravíssimo. Mas é complicado, se você tem que provar que a pessoa está positivo, ainda não se tem esse exame. É complicado, mas o 268 é mais fácil, que é simplesmente o seguinte: você infringir uma determinação do poder público para não propagar uma doença contagiosa. Então, por exemplo, há uma determinação de isolamento e você rompe, você não faz. É um crime menor, é de 1 mês a 1 ano, bem diferente do outro, mas não importa. Porque o nosso objetivo agora basta que seja um crime de 1 dia, que ele sendo condenado, ele perde o mandato. Esse é o objetivo. E na sexta-feira, nós ficamos sabendo na segunda noite só,
Na sexta-feira chegou ao STF uma denúncia por crime comum, exatamente baseado como eu disse. Como eu disse, o artigo 268 do Código Penal, que é você não seguir a determinação do poder público e não propagar uma doença contagiosa. Essa denúncia foi apresentada pelo deputado do PT de Minas Gerais, Reginaldo Lopes. Eu não o conheço, sinceramente, peço até desculpas, não conheço essa pessoa, mas ele apresentou essa denúncia ao STF. E o Marco Aurélio Mello recebeu essa denúncia e passou para o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República. Exatamente como eu disse, o pivô de tudo isso é o Augusto Aras. Ele é o Procurador-Geral da República, ele é o único que pode denunciar o presidente por crime comum. A denúncia chegou ao STF, o Marco Aurélio falou, não é aqui, é na Procuradoria. E remeteu para a Procuradoria. A denúncia está na mesa do Augusto Aras. Ele foi nomeado pelo Jair Bolsonaro. Em tese, ele está lá para barrar o que chegar contra Jair Bolsonaro. Mas na situação que nós estamos, quem é que está querendo morrer abraçado com Jair Bolsonaro? Né? Você pode até pensar assim, é um cupicha dele, é um cara que foi colocado lá por ele. Pois é, mas quantas pessoas que não foram colocadas lá por ele, que não estavam do lado dele, hoje já estão na oposição? Quando as pessoas veem que o barco vai afundar, gente, os ratos são os primeiros que fogem. Não estranhe se o Augusto Aras realmente acatar essa denúncia. Ele é um dos ratos que pode abandonar o barco afundando. Ninguém vai querer morrer abraçado com Jair Bolsonaro, porque que ele vai cair, já se decidiu. Não dá para continuar com esse cara. Até o Washington Post, que é o segundo jornal mais importante dos Estados Unidos, o primeiro é o The New York Times, o segundo é o Washington Post, está pedindo o impeachment dele, dizendo que o Brasil está em risco com ele na presidência. Então o mundo está vendo que ele é uma ameaça. Veja só, quando você pega uma gripe, você pegou, automaticamente você fica imune. Aquela mesma gripe você não pega mais. Né? A primeira vez que você pegou, não pega mais, pega outras coisas. A mesma gripe não. Com essa doença não. Ela não gera imunidade dentro do corpo de quem pega. Então o mundo está olhando para o Brasil que não está fazendo nada e está pensando assim, a China já resolveu o problema dela lá. O mundo está tentando resolver o problema aqui, tomando medidas sérias, ouvindo a ciência, a Organização Mundial da Saúde, mas aquele Brasil lá não. Então nós vamos deixar o Brasil continuar com esse problema, aí a gente resolve tudo aqui e o Brasil espalha de novo no mundo? O mundo não quer isso. E agora o que faltava era uma denúncia por crime comum, que foi apresentada e que agora está na mesa do Augusto Aras. Se ele aceitar, o procedimento é o seguinte, eu expliquei semana passada, está acontecendo exatamente o que eu falei. Esse pedido na mão dele, ele tem que decidir se ele aceita ou não. Se ele achar que procede, ele vai lá no STF e fala, olha, tem uma denúncia por crime comum contra o presidente, vocês precisam investigar. Para o STF julgar, ele precisa da aprovação da Câmara dos Deputados. Então, o que o Marco Aurélio Mello agora vai fazer? Ele vai mandar o pedido, assim que ele receber do Augusto Aras, né? Ele manda um pedido para o presidente da República, ele fala assim, ó, chegou uma denúncia aqui para você. E manda lá pro presidente da Câmara, pro Rodrigo Maia. Aí o Rodrigo Maia vai receber aquilo lá, vai mandar para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. E aí o presidente vai ter 10 dias para se defender. São 10 sessões plenárias, né? Eles fazem a sessão só de terça a quinta, mas você pode fazer todo dia. E aí ele tem 10 dias para se defender. Depois desses 10 dias, vai para o plenário. Eles vão votar. Aceitam o que o presidente falou, aceitam a defesa dele ou manda para o STF julgar. Se mandar para o STF julgar, aí é na velocidade do STF. Pode levar um dia, 2, 3... Mas é isso, é uma coisa assim que em 15 dias pode estar resolvida. Muito mais rápido do que o processo de impeachment, você percebe? Então já aconteceu, já existe uma denúncia que foi levada lá ao STF, o STF falou, não é comigo, é com a Procuradoria, tá lá na mesa do Augusto Aras. Como eu falei, artigo 268 do Código Penal, que é você não respeitar uma determinação do poder público no sentido de evitar a propagação de uma doença contagiosa. Esse é o crime que dá pena de 1 ano, 1 mês a 1 ano. Mas não importa o tamanho da pena, ele só precisa ser condenado
Assim que ele for condenado, ele perde o mandato e pronto, por crime comum. Aconteceu. Esse deputado de Minas Gerais, será que ele acha que vai passar ou não? Você percebe que não importa? Como eu falava para vocês, nós temos um pedido de impeachment aqui. Vamos colocar na mesa do Rodrigo Maia quantas cópias a gente puder, porque se vai dar certo ou não é problema dele. Mas enquanto a gente não colocar, ele não pode aceitar. A situação agora é exatamente a mesma. Esse deputado já colocou o pedido lá no STF, já está na mesa do Augusto Aras. Se vai passar ou não, agora vai ser em cima da cabeça dele, porque a pressão vai ser grande. A pressão vai ser grande. Se vai aceitar, ninguém sabe. Mas se ele não apresenta a denúncia, não acontece nada. Então essa parte já está feita, tá? Já existe uma denúncia feita em papel, assinada por 5 advogados, já está na mesa do Augusto Aras e daqui para frente pode ser rápido. Vai depender do Augusto Aras chegar com esse papel, colocar na mesa lá do STF e falar, ó, julguem isso aqui, vê o que vocês acham. A partir daí são 10 ou 15 dias e nós podemos já ter outro presidente no cargo, podemos ter o Mourão. É o melhor dos mundos? Não é. Mas melhor do que um cara que não ouve a ciência, até o boneco do posto é, gente. E nós não podemos ficar com o cara porque são as nossas vidas. Veja só, Bolsonaro pensa exatamente igual ao Roberto Justus. Lembra que ele falou assim? Se todo mundo pegasse, era bom que a gente logo ganhava a imunidade. Não ganha. Nós sabemos que não ganha. Mas a mortalidade é de 3%. 3%. Se todo mundo pegar, como o Roberto Justo falou, 200 milhões de pessoas, 3% são 6 milhões. Então veja a gravidade disso. É assim que Jair Bolsonaro pensa. Deixa trabalhar, manda todo mundo para lá, porque aí todo mundo pega, quem tem que pegar pegou, quem tem que morrer morreu e a economia roda e vamos para frente. Ele não liga. Milhões de pessoas podem morrer por causa da insanidade desse cara. Então eu quero o Mourão? Eu gosto do Mourão, mas não é não é hora de pensar nisso. Que partido você gosta, quem que pode ser pior, quem pode ser melhor. Não, se o Mourão estiver atacando a gente enfrenta, essa não é a questão. O problema é que não dá para ficar com um cara que é contra a ciência num momento como esse. Sou eu, é você, é seu pai, é sua mãe, é seu filho, está todo mundo em risco, porque ele simplesmente se nega a seguir a ciência. Então o primeiro passo foi dado. Tá? Eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo, porque nós temos que fazer pressão, o pedido já existe, foi levado ao STF, está na mesa agora do Augusto Aras. Vamos ver o que vai acontecer, mas em Brasília a pressão é forte, todo mundo quer que aceite e que ele saia o quanto antes, porque ele está atrapalhando, colocando vidas em risco, tá bom? Então eu conto com vocês, se inscreve no canal se você não se inscreveu, dá essa força pra gente, tá bom? Um grande abraço para vocês e eu já fui!